Boa noite, olá e bem-vindo ao nosso webinar. Eu sou o professor Anderson e vou estar aqui mediando a nossa conversa de hoje. O tema de hoje é Inteligência Artificial, Aprendizagem de Máquina e Ciência de Dados, entendendo as diferenças e aplicações. Lembrando que este webinar ele faz parte de uma série de webinars para os estudantes da pós-graduação da PUC-PR, então toda quinta-feira teremos um novo webinar para você acompanhar aqui nesse mesmo canal. Para hoje temos convidados aqui alguns professores para participar dessa conversa com a gente. A gente tem o professor Alceu, o professor doutor Alceu de Brito Souza Júnior, Souza Brito Júnior. Ele é doutor em informática pela PUC-PR, com estágio de 2 anos na École de Technologie Supérieure em Montreal e pós-doutorado na ETS. Professor e pesquisador da PUC-PR e na UEPG. Ele é cofundador da Invisys, uma empresa de pesquisa, desenvolvimento e inovação em visão computacional. Também é bolsista produtividade em pesquisa no CNPq, na área de ciência da computação. Ele publicou mais de 130 artigos científicos em periódicos e eventos nacionais e internacionais. Professor Alceu, bem-vindo ao nosso webinar. Boa noite. Boa noite. Temos também com a gente aqui o professor Emerson, Dr. Emerson Cabreira Paraíso. Ele é doutor em computação pela Université de Technologie de Compiègne, na França, professor e pesquisador da PUC-PR, coordenador do programa de pós-graduação em informática. Ele também tem atuado como pesquisador nas seguintes áreas: mineração de textos, processamento de linguagem natural e Game Analytics. Professor Emerson, bem-vindo. Boa noite. E, fechando a nossa mesa de discussão, a gente tem o professor Dr. Fabrício Enembreck. Ele é doutor em Tecnologia da Informação e de Sistemas pela Université de Technologie de Compiègne, na França. Nos últimos 16 anos, ele tem desenvolvido pesquisas nas áreas de inteligência artificial distribuída e aprendizagem de máquina, tendo publicado mais de 130 artigos científicos nessas áreas. Ele também é sócio fundador da 4KST, uma empresa especializada no desenvolvimento de modelos preditivos em vários setores, incluindo finanças. Professor Fabrício, bem-vindo. Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês hoje. A Escola Politécnica tem alguns cursos aqui, conta com 3 cursos de especialização hoje sobre os temas que trataremos aqui no nosso webinar. Eles são voltados para profissionais de TI. Esses cursos são de ciência de dados, gestão de banco de dados e Big Data e inteligência artificial aplicada. Além disso, como hoje a gente tem uma forte onda de profissionais de outras áreas, como engenharia, saúde, administração, que desejam entender e aplicar técnicas de programação, de análise de dados e de aprendizagem de máquina, a gente criou um novo curso aí de curta duração, chamado de Introdução à Ciência de Dados, que em apenas 3 meses provê a base necessária para iniciar sua carreira de cientista de dados. As matrículas ainda estão abertas para todos os cursos. A gente vai começar agora o nosso webinar, então, novamente, lembrete, toda quinta-feira ele acontece, então, se você quiser ficar por dentro dos próximos webinars, lembre-se de se inscrever aqui embaixo, dar um like no nosso vídeo, e a gente vai começar o nosso canal. Vocês também são todos convidados a interagir com a gente aí pelo chat. O professor Vilmar vai estar acompanhando o chat e mandando perguntas para cá, para a gente conversar com os nossos entrevistados. Ok? Vamos começar, então, falando sobre Machine Learning, tá? Professor Alceu, você poderia explicar para a gente um pouco do que é Machine Learning, de preferência com um exemplo prático de sua utilização? Sim. Bem, boa noite aos meus nobres colegas e a todos os que estão nos assistindo. E obrigado pelo convite de participar desse evento que, de certa forma, aí nos ajuda a descontrair um pouco nesse período aí de isolamento social. Bem, eu posso afirmar que na computação estamos sempre ensinando o computador, né? E para isso usando a programação. Um programa, na verdade, representa a descrição de um padrão de comportamento, uma tarefa que esperamos que o computador realize. Na aprendizagem de máquina, na Machine Learning, né, essa importante disciplina da inteligência artificial, ensinamos o computador de uma forma um pouco diferente, através de exemplos do problema e com um mínimo de programação. Nós podemos destacar que existem 4 abordagens de aprendizagem de máquina. A supervisionada, onde nós temos exemplos rotulados, ou seja, eu apresento exemplos para o computador, onde eu tenho a resposta esperada. Suponha que você precisa ensinar o computador a determinar a faixa etária de uma pessoa a partir da imagem da face. O primeiro passo para você realizar essa tarefa seria organizar uma base de imagens, que nós chamamos de uma base de treinamento.
Supondo que você tenha 4 faixas etárias, crianças, jovens, adulto e idoso, você precisaria colecionar exemplares, várias imagens de cada faixa dessa. E com isso, você poderia usar das técnicas de aprendizagem de máquina, as técnicas supervisionadas, por exemplo, redes neurais artificiais, máquinas vetor de suporte, abordagem bayesiana, dentre N outras que existem na literatura, para você conseguir treinar ou preparar um modelo preditivo. Espera-se que, após o treinamento desse modelo, esse seja capaz de generalizar, ou seja, de determinar a faixa etária de imagem de face que não foi utilizado durante o treinamento. Por exemplo, se eu pegar esse modelo após treinado, imagem de face do professor Fabrício ou do professor Emerson, que não participaram lá do treinamento, e aplicar nesse modelo, eu vou ter a saída lá, idoso, quer dizer, desculpe, adulto. No caso, jovem, né? Ou jovem. Ou jovem. No meu caso, jovem. Uma segunda abordagem de aprendizagem de máquina seria a não supervisionada. Nesse caso, nós não temos rótulos para os nossos dados. Então, suponha que você tenha, por exemplo, dados de clientes de um banco ou de uma seguradora e você pretende entendê-los melhor. As técnicas não supervisionadas permitem que você crie modelos descritivos, modelos que permitem com que você descreva os dados. Bom, como é que eu posso fazer isso? Uma possibilidade seria eu agrupar esses dados por similaridade e, a partir disso, descobrir padrões, né, de comportamento ou perfis de clientes e, no futuro, poder oferecer produtos de acordo com cada perfil. Outra abordagem seria a semi-supervisionada. Bem, a gente sabe que obter dados rotulados para construção de modelos preditivos é algumas vezes muito caro, né? Então, qual a saída que nós temos? Eu mesmo tenho um projeto na área de medicina, ali no PPG, no nosso programa de pós-graduação em informática, onde a gente precisou rotular imagens de ressonância magnética para demarcar nessas imagens do coração o ventrículo direito. E para isso precisamos de 3 especialistas, 3 médicos, o que é muito caro fazer. Então, a alternativa é a gente tentar combinar técnicas, né? Usar técnicas que combinam dados rotulados e não rotulados, na tentativa de criar modelos preditivos que sejam apropriados com alta acurácia. E uma última abordagem seria o por reforço, onde eu não preciso ter dados, acumular dados para ensinar o computador. Eu assumo a ideia de que um sistema, um agente inteligente, quando eu falo agente, o professor Fabrício, ali, os olhos dele já brilham, né? Um agente inteligente, interagem com o ambiente, né? E nessa interação com o ambiente, ele recebe um feedback do ambiente, e aí, se esse feedback é positivo, eu tenho recompensas para esse meu agente. Se o feedback é negativo, eu tenho lá penalidades para o meu agente, e com isso ele vai aprendendo através desses erros e acertos. Essa última abordagem é muito utilizada, por exemplo, em robótica ou mesmo em jogos digitais, né? Bom, de uma forma geral, eu posso resumir dizendo que a aprendizagem de máquina utiliza da indução, ou seja, técnicas de indução para aprender a partir dos dados do problema, com um mínimo de programação e nos permitindo gerar modelos preditivos ou descritivos. Muito interessante. Então, isso a gente deu uma olhada aí no que é machine learning, né, ou aprendizagem de máquina. Agora, professor Emerson, depois dessa explicação aí do professor Alceu sobre machine learning e inteligência artificial, né, que é mais abrangente, ela é mais abrangente que machine learning, você poderia explicar para a gente mais ou menos o que é inteligência artificial, também com um exemplo prático? Sem dúvida. Então, inicialmente, Vermont, colegas, Fabrício, Alceu, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui debatendo esse tema tão interessante, né, que a gente trabalha há tanto tempo. E, bom, você me pede para definir inteligência artificial, eu vou tentar definir de uma maneira bem abrangente, sem entrar nos tecnicismos. Basicamente, é uma área da ciência da computação que tenta criar sistemas ditos inteligentes que se comportam ou agem como um humano. São capazes de resolver alguns problemas que os humanos resolvem, né? É uma área que
que existe já há bastante tempo, ali por volta dos anos 50, um pesquisador chamado John McCarthy criou esse nome, né, com a ideia de definir esses sistemas que têm essa capacidade de raciocínio, de resolver problemas de forma dita inteligente, simulando e agindo como um humano, né. Voltando um pouquinho, alguns anos antes, um outro expoente, digamos assim, da computação, o matemático Alan Turing, certamente muitos de vocês conhecem, já tinha feito alguns insights nessa área, né? Ele fez uma provocação questionando as pessoas o que seria um computador inteligente, o que seria uma máquina inteligente, na verdade, né? Até na época ele criou um teste que determinaria o que seria essa máquina inteligente. Para ele, a máquina inteligente, né, pode ser considerada inteligente se ela passar no seguinte teste, né? Se um humano conversando com esse sistema inteligente, com essa máquina inteligente, achar que as respostas que são dadas por esse sistema são dadas por um humano, então é porque aquela máquina tem um comportamento inteligente, né? É o famoso teste conhecido como teste de Turing. Então, desde aquela época, os pesquisadores da área tentam desenvolver esses sistemas, né? Um dos primeiros sistemas que se tornaram populares na década de 60, um sistema na área de psicologia conhecido como ELISA, um sistema que permitia que as pessoas conversassem em linguagem natural, né, na linguagem nativa das pessoas, também começou a difundir o que é a inteligência artificial, levou a curiosidade das pessoas e pouco a pouco a área foi desenvolvendo, né, até chegar onde a gente está hoje, uma área multidisciplinar que, por ter crescido tanto, tem as suas sub-áreas. E dentre as sub-áreas existe, por exemplo, a área de aprendizagem de máquina, que é a área que o seu apresentou bastante bem, né? Mais recentemente, com a expansão da inteligência artificial, a gente percebeu que tratava-se de uma área multidisciplinar. Então, foram sendo agregados profissionais de outras áreas, como, por exemplo, da linguística, para dar suporte ao processamento de linguagem natural, da psicologia, para trabalhar com sistemas de computação afetiva, da área de estatística, que permitiu a gente desenvolver mais uma sub-área da IA, né, que é a área de ciência de dados, que a gente vai discutir aqui também. Então, de forma bastante resumida, isso é inteligência artificial. Existe uma série de aplicações, acho que a gente vai poder discutir aqui, o Alceu já apresentou algumas. Então, tem aplicações na área de visão computacional, né, tentando imitar, digamos assim, a capacidade humana de identificar coisas, a capacidade, sistemas inteligentes que conversam com as pessoas, como os chatbots, que as pessoas já têm tido contato, a capacidade de permitir que um jogo torne-se mais atraente para as pessoas, ao permitir que ele tenha um comportamento inteligente, que se adapte ao longo do tempo. Então, são algumas aplicações aí da área de inteligência artificial. É legal você falar essa questão dos jogos, que não só isso, mas como o Alceu falou mais cedo ali, da questão de machine learning muito aplicado em jogos digitais, essa questão de você botar um sistema para jogar com ele mesmo é muito usado em empresas grandes para você fazer balanceamento, para você refinar o seu jogo. Você coloca um jogo competitivo, duas equipes de IAs, de inteligência artificiais, para jogar uma contra a outra, 1 milhão de partidas, você consegue detectar onde que está balanceado, que estratégias estão mais fortes. Então, eu quis falar isso, né? Sendo dessa área de jogos, é legal fazer esse comentário. É bem bacana. Então, machine learning, ali, uma sub-área de inteligência artificial. E agora, professor Fabrício, onde é que entra essa questão da ciência de dados, né? O que é a ciência de dados? Onde que ela se enquadra? Você consegue também dar uma explicação aí, um exemplo para a gente? Sim. Com certeza. Na verdade, a ciência de dados, ela está muito intimamente ligada com o machine learning, né? Então, porque o combustível dos algoritmos de machine learning são os dados, né? E se você coloca dados ruins para o algoritmo, mesmo que ele seja um super algoritmo, estado da arte, ele não vai performar bem, né? Então, alimentar corretamente esse algoritmo é papel do cientista de dados, né? Então, ele tem um forte conhecimento em estatística, né? Ele conhece muito bem ferramentas de extração de dados,
técnica de processamento, enriquecimento, seleção, tratamento, análise de dados, para que esses dados entrem no algoritmo da melhor qualidade possível e possa resolver o problema da melhor forma possível também. Eu costumo fazer uma analogia com o papel do cientista de dados com aquele cidadão que trabalha numa equipe de Fórmula 1. Ele é responsável por cuidar do combustível do carro e da tunagem do carro. Uhum. Se você tem uma Ferrari, o último modelo, e enche o tanque de combustível dela com água, ela não vai andar. Né? Eu sei que o professor Alceu está acostumado, né, a dirigir a sua Ferrari. O professor Emerson tem várias Ferraris ali atrás dele, em miniatura. Mas é verdade, a tua Ferrari com água não vai andar. Da mesma forma que os algoritmos de machine learning com dados ruins também não vão funcionar. Né? Então, o cientista de dados ele tem dois aspectos importantes, né, na sua formação, que é a manipulação das ferramentas, né, das técnicas de gerenciamento de dados, os bancos de dados estruturados, não estruturados, mais recentemente as técnicas de gestão e manipulação de Big Data, né, os frameworks de Big Data. E a segunda competência forte é a estatística mesmo, né, porque ele tem que conhecer os algoritmos para saber, os algoritmos machine learning, para saber exatamente quais dados são suficientes ou serão necessários, né, para que esse algoritmo possa desempenhar um bom papel. Né. Então ele conhece muito bem estatística, ele sabe fazer uma modelagem univariada, multivariada, descritiva dos dados, né, sabe selecionar dados, sabe colocar esses dados num padrão, num formato específico, né, de banco de dados, seja ele estruturado ou não estruturado. Ele sabe processar volumes grandes de dados. Hoje em dia a gente tem um desafio grande, né, porque todos nós geramos uma montanha de dados diariamente, né, mesmo sem querer. Mesmo sem querer, nós somos monitorados o tempo todo, né, nosso celular ele é monitorado, dados de movimentação, dados de compra, mobilidade, perfis de compras, transações bancárias, toda essa montanha de dados hoje ela é uma commodity bastante rica, né? Bastante cara, na verdade, bastante valiosa, né? Então as empresas e as organizações elas têm muito interesse em fazer uma gestão desses dados e, mais importante, fazer com que esses dados acabem, os modelos extraídos a partir desses dados acabem aprimorando os modelos e os processos internos das empresas, né? Então é o papel do cientista de dados alimentar esses algoritmos de machine learning. Logo ele vai conhecer muito bem técnica de gerenciamento de dados, de estatística, e também vai conhecer os algoritmos de machine learning, né? Então muitas vezes tem um algoritmo que é estado da arte, mas ele não serve para determinado problema, né? Por mais que você insista em querer utilizá-lo, só por ele ser estado da arte, ele não vai funcionar, né? Ele tem que funcionar para o problema para o qual ele foi desenvolvido, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas aplicações assim, bem difíceis, do tipo, se a gente pegar, por exemplo, uma análise de fraude ou detecção de fraude em transações bancárias, né? O volume é gigante de transações, tipo, milhões de transações por dia, né? E dessas milhões de transações por dia, algumas dezenas são fraude. É realmente procurar uma agulha quebrada, a pontinha de uma agulha quebrada no palheiro. Okay? E não adianta, então, você pegar um algoritmo de machine learning nesse caso e rodar ele sem nenhum pré-processamento, sem nenhuma técnica de seleção de dados, sem nenhuma técnica de tratamento de desbalanceamento, né? Porque não vai funcionar, né? E esse sucesso é uma ciência mesmo, né? É muito conhecimento que está envolvido no processo de modelagem e para se chegar num modelo preditivo de boa qualidade. Então, dependendo da circunstância, tem que ter muito conhecimento específico dos dados, de estatística e dos algoritmos para que a aplicação possa ser bem sucedida. Bem legal, Fabrício. Agora que a gente tem um panorama geral aqui, a gente pode começar a entrar nas nossas discussões, mas primeiro a gente preparou um videozinho aqui bem legal para instigar um pouco essa nossa conversa.
Então, vamos soltar esse vídeo agora? Now, when you watch software engineers and machine learning experts at work, as they have been on this project, how far along the path to artificial intelligence do you think we are? The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. Então, bem interessante, né? Agora, com relação a isso, professores aqui convidados, né? A gente ouve falar, assim, que aquele medo, né, de que os empregos vão deixar de existir, que o ser humano vai ser substituído pela inteligência artificial. E aí, isso aí é mito? É verdade? A gente tem alguma profissão que corra um risco maior de né, ser substituído por uma máquina? Acho que a gente pode começar aí pelo professor Emerson. Contar pra gente um pouquinho. Olha, na verdade, assim, acho que o físico, né, o Hawkins, ele está no papel dele, ele tá chamando a atenção, é um estudioso, é uma pessoa, né, lamentavelmente já morreu, um cara muito inteligente, e ele está fazendo um alerta, é o papel dele, mas, lógico, cabe a gente ponderar um pouco o que significa as palavras dele nesse contexto, né. Desculpa interromper, Emerson. Só lembrando, né, ele disse que depois que defendeu a tese, ele falou que a tese dele está errada, né, depois de um tempo. Então, agora ele falou que a IA vai acabar com a humanidade. Eu estou sendo polido aqui. Um histórico muito ruim, né? O histórico, mas de qualquer maneira, tem todo um debate sobre essa questão do papel da IA na sociedade, do potencial, dos riscos, das questões éticas, legais. Eu acho que isso daí até dá um webinar só sobre esse tópico, né? De qualquer maneira, eu faria um paralelo com outras tecnologias, né, que surgiram no passado. Toda vez que surge uma tecnologia, é fatal que isso impacte no dia a dia das pessoas. Então, isso torna, na grande maioria dos casos, a vida das pessoas melhor, não é? Então, a inteligência artificial tem esse papel, tornar a vida das pessoas melhor. Tudo depende, evidentemente, de aplicações feitas de maneira correta. Então, quando alguém cria um medicamento na dose apropriada, ele é benéfico, mas o medicamento na dose inapropriada, ele é um veneno. Então, a lógica da IA é a mesma, não é? Se existem ocupações que poderão ser afetadas pela inteligência artificial, certamente existem, né? Aqueles trabalhos relativamente repetitivos, né? Em que a gente consiga construir um sistema que consiga chegar na mesma capacidade de resposta, de interpretação que o humano tem, então é fatal que exista uma certa cobertura nesse caso, né? Então, por exemplo, me restringindo à questão de processamento de linguagem natural, que é uma área que eu atuo bastante, existem ferramentas do estilo chatbots que têm substituído esses operadores que ficam o dia inteiro atendendo ligações e respondendo as mesmas perguntas diariamente. Então, certamente esse tipo de profissional está numa situação complicada. Por outro lado, um outro grupo de profissionais ganham produtividade graças a essas ferramentas que são produzidas na inteligência artificial, e um outro grupo de profissionais acabam sendo demandados pelo mercado, que são aqueles, por exemplo, que conhecem de IA. Então, ao mesmo tempo que eu tenho ali profissionais de certas ocupações que perdem suas posições, tem outras posições que vão se abrindo na área de tecnologia, por exemplo, né, que usufruem do andar, né, do avançar da inteligência artificial.
Legal. Temos uma pergunta aqui, eu acho que é mais direcionada para o professor Fabrício. O Alan Espíndola, ele perguntou aqui, essas técnicas para seleção de dados, para alimentar os algoritmos, eles têm algum método? Se tem um, qual que é o mais utilizado? Na verdade, assim, para você chegar no modelo preditivo, todo o processo de modelagem e chegar num processo de descoberta do conhecimento, efetivamente, que é um modelo preditivo rodando, né, 80% de todo esse processo é trabalhar com os dados. 10% é executar um algoritmo e outros 10% é avaliar o modelo. Então, não é que existe uma técnica, existem dezenas de técnicas que você vai usar no mesmo projeto. Né? Então, você vai primeiro limpar variáveis, você vai tirar variáveis que têm valores nulos, você vai fazer imputação nessas variáveis, você vai transformar essas variáveis em outras variáveis, né? Medir correlação, extrair ou manter variáveis correlacionadas, dependendo da técnica de machine learning que você for usar. Dependendo da técnica de machine learning que você tem, se você mantiver as variáveis correlacionadas, vai destruir o modelo, não vai convergir para um modelo bom nunca. Então, é muito complicado, não tem uma única técnica. Normalmente, num único projeto, você vai usar algumas dezenas de técnicas aí, várias etapas de transformação. Então, você começa com um dataset de uma forma, termina com o processo prévio à modelagem em si, né, a geração dos modelos, um dataset totalmente diferente. Né? Esse é o caso mais comum. Legal. Então, não existe uma técnica só, são várias. Acho que está respondido ali, então, Alan, são várias técnicas que a gente vai usar. E, bom, a gente estava falando aqui do cientista de dados, que o mercado parece estar muito aquecido, certo, para o cientista de dados. Então, deu pergunta, agora eu volto para o professor Alceu de novo. Com esse mercado tão direcionado aí para os cientistas de dados, tem vagas ainda para o profissional de machine learning? Bom, com certeza, existe espaço, sim. Na verdade, essas duas disciplinas, elas se complementam e formam o que podemos chamar de reconhecimento de padrões, né? O pessoal mais da antiga, assim como eu, né, lá dessa barba branca aqui, quando estudou, né, machine learning, aprendizagem de máquina e tal, a gente estudava reconhecimento de padrões, onde a primeira parte era a ciência de dados. Recentemente, né, com a modernização dos conceitos, se separou aí ciência de dados e aprendizagem de máquina, mas dentro de reconhecimento de padrões, nós temos todas as fases, ou seja, do início, onde você procura entender o problema, depois você procura representar esse problema usando ali os melhores atributos, ou definindo esses atributos, em seguida, uma vez que você tenha uma boa representação desse problema, é que você parte para a escolha, ou para a definição dos modelos, depois como treinar esses modelos, como avaliar esses modelos, mas uma coisa está de forma muito intimamente ligada uma com a outra. Então, a gente pode dizer que existe sim, tá? Elas funcionam em conjunto, tá? E hoje um profissional da área de IA, ele tem que conhecer tanto ciência de dados quanto aprendizagem de máquina, né? Não tem como ele separar uma coisa da outra. Como o professor Fabrício já tinha bem destacado aí, né? Legal você falar isso aí do profissional de IA, porque é o que eu ia perguntar agora ao professor Emerson mesmo, porque sendo, como a gente falou antes das sub-áreas, né, no machine learning ali, para a inteligência artificial, né, sendo essa área um pouco mais abrangente, a gente tem demandas específicas para esse especialista de inteligência artificial? Para alguém que tem esse perfil mais amplo, tem essa demanda? Então, é verdade que no momento que a gente se encontra, um número maior de oportunidades são para esse profissional que trabalha com ciência de dados, aprendizagem de máquina, né? Mas existem sim outras oportunidades, outras vagas, como, por exemplo, profissional que trabalha com processamento de linguagem natural, vai trabalhar com dado textual, vai construir chatbots, profissional que vai colher, por exemplo, textos que clientes de uma marca postam nas redes sociais, vai avaliar esses textos, para ter uma ideia se estão falando bem ou mal a respeito de uma empresa, né? Você imagina a quantidade de mensagens que são postadas diariamente sobre a Coca-Cola, por exemplo, né, um produto genérico aí. Então a Coca não tem como colocar uma pessoa para ficar lendo tudo que é dito a respeito dela nas redes sociais. Então é uma aplicação bastante comum hoje em dia da área de IA,
bem como a construção de sistemas à base de conhecimento, sistemas industriais, onde a gente tenta substituir esses especialistas humanos, né? São especialistas que adquirem conhecimento empírico, né? Depois de 30, 40 anos trabalhando numa área, a gente tenta construir um sistema que tem esse conhecimento ali humano para tentar responder digamos assim, aos 60%, 70%, 80% dos problemas mais comuns que aparecem ali naquela área específica, né? Mas, de forma resumida, então, a maior parte das oportunidades realmente estão relacionadas hoje em dia à aprendizagem de máquina e ao cientista de dados. Legal. E nessa questão dessas oportunidades para o cientista de dados, professor Fabrício, qualquer profissional de TI, ele pode migrar, né? Ele pode ser um cientista de dados, ou isso envolve algum conhecimento de outras áreas? Como eu falei, né, o perfil do cientista de dados envolve basicamente duas grandes áreas de conhecimento, que é gerenciamento de dados em si, seja conhecimento profundo de modelagem de dados, ferramentas de gestão de dados, bancos de dados estruturados, não estruturados, ferramentas de Big Data, frameworks de Big Data e estatística, né? Ou seja, ele também tem que saber fazer análise de dados, traçar histogramas e verificar como é que isso se comporta, como é que isso pode ser utilizado pelo algoritmo, se vai ajudar o algoritmo, vai prejudicar o algoritmo e coisas assim, né? Então tem esses dois lados. Mas tem uma coisa importante que a área de machine learning e ciência de dados, ela é transversal, né? Então a gente faz tudo, todas as áreas têm essa demanda. Todas as áreas do conhecimento hoje geram dados, né? Então você tem pessoal da biologia fazendo análise de dados e usando o algoritmo machine learning. Você tem pessoal da saúde, né, de medicina, usando machine learning, gerando modelos preditivos para descobrir sequências genéticas, para processar imagens médicas e tal. Então, por mais que haja essa formação necessária, ou é necessário ter essa formação específica, né, todo conhecimento de outras áreas é bem-vindo, né? Principalmente se o cidadão que vem para essa área, ele já tem alguma intenção de desenvolver projetos em uma área específica, né? Inclusive, isso ajuda muito, sabe? Porque vai ajudar a escolher os algoritmos, por exemplo. Quando eu vou gerar um sistema que vai auxiliar um médico a fazer um diagnóstico, por exemplo, o meu sistema não pode ser, o meu algoritmo não pode ser uma caixa preta. Ele tem que ser um sistema cujo modelo, né, é explicativo, né, para que o médico se sinta mais confortável em utilizar aquela decisão, né, do sistema. Então, apesar de haver essa formação em computação, né, bem forte, eu acho que profissionais de outras áreas também são bem-vindos, porque se a aplicação era focada, esse background knowledge, né, sobre essa área do conhecimento vai ajudar muito no processo. Então é bem importante. Inclusive existem técnicas de machine learning que são dependentes de especialista. Né? Então, complementando aqui sobre essa parte de conhecimento, a gente tem uma pergunta aqui do Marco Estúdio: que linguagem de programação que é mais adequada para alguém que quer ingressar nessa área? Hoje a ciência de dados está bem difundida e os pacotes mais utilizados, as bibliotecas mais utilizadas, são utilizados em Python, né? São feitas em Python, linguagem Python. Também tem os estatísticos, principalmente, eles usam muito R, né? Linguagem R, pacote R, que é um pacote estatístico também, né? Mas, digamos que, mais comercialmente falando e também em termos de ferramentas que são usadas para formação, elas são orientadas a Python. Na aprendizagem de máquina também, né, nós temos o scikit-learn, né, e o uso do Python como linguagem, apesar de ter também diversos outros frameworks com outras linguagens básicas, como, por exemplo, o ECA com Java, né? Temos alguns frameworks em C também, mas eu acho que para a velocidade de prototipação do Python é sensacional nesse caso. E esses pacotes se aproveitam
do fato de que Python é usado muito hoje como linguagem de aprendizagem de programação, né? Como entrada, como porta de entrada para a programação de sistemas. E aí o pessoal se sente muito à vontade em usar uma biblioteca como essa, Scikit-learn e outras, orientadas a Python, porque já é o dia a dia. Então, tem muita gente desenvolvendo coisas e tudo que é feito em cima do estado da arte é feito inicialmente em Python, depois acaba indo para outras linguagens. Legal. Eu queria puxar uma pergunta agora no seguinte: eu tive envolvido aí com o processo de aceleração de empresas, de startups, né, dentro da própria PUC, né, junto com a Hot Milk, e é muito comum a gente ver esses termos aparecerem, né, nos pitches de empresas, aparece lá Big Data, Machine Learning, para ciência de dados, inteligência artificial, assim, é uma buzzword ali. E muitas vezes apresentados como uma solução mágica, que vai resolver todos os problemas da empresa, da startup. E aí, quão incrível, quão revolucionário é essa questão de aplicação de IA nos negócios? Tem alguma situação em que não vai ter como aplicar a IA, que ela não é a solução? Poderia falar um pouco sobre isso, que aparece nas empresas aí? Eu poderia... Manda lá, você começa aí. Quer falar, Emerson? Não, pode começar. Bom, eu diria que há situações em que o uso da IA, né, não é recomendado, né, em especial a aprendizagem de máquina. Eu acho que infelizmente, né, tem muita gente querendo, muitas vezes, matar mosca com canhão, apenas para mostrar que usa IA em seu produto, e esse realmente não é um caminho adequado, né? A gente sabe que projetos de IA têm normalmente um alto custo de execução, por demandar especialistas, né, na área. Também demanda muito tempo para a elaboração e tem manutenção muito cara. Então, as pessoas que querem usar o IA têm que levar em consideração isso também. Tá? É isso que eu queria destacar. E, principalmente em aprendizagem de máquina, você precisa ter um conjunto de dados que seja representativo do teu problema em quantidade e qualidade. Então, esse, normalmente, é a primeira pergunta que tem que se fazer. Eu tenho os recursos necessários para realmente produzir os modelos que eu tenho em mente? Senão, é melhor usar uma programação convencional, né, e resolver o seu problema. Deixa eu só complementar, então, a resposta do Alceu. Concordo plenamente, essa questão do custo tem que ser levada em consideração, porque, bom, você tem, por exemplo, que extrair os dados, ou avaliar se os dados são compatíveis com o teu problema, eventualmente transformar os dados para depois poder ser utilizados pelos modelos, né? E muitas vezes eu preciso de um especialista também que vai participar durante todo o processo. São pessoas que têm, né, geralmente uma vida atribulada, então são pessoas que custam caro. Isso tudo demanda um recurso financeiro. Além do que, também seria importante destacar que nesse tipo de aplicação as pessoas têm que estar preparadas para a falha também, não é? Porque o sistema, eventualmente, ele vai falhar, ele vai dar uma resposta não adequada. Não é um sistema, digamos assim, determinístico, como um algoritmo que faz um cálculo, número de parcelas de um produto que eu estou vendendo na minha loja, né? Então as pessoas também têm que estar bem cientes disso. Na maior parte dos casos, isso é um fato, né? E aproveitando ali, o Alceu comentou essa questão da IA, que as pessoas, né, têm usado até o IA como argumento de venda, de venda da empresa. Venda, né? É um negócio impressionante. Ano passado teve uma empresa que anunciou uma colônia, que era a primeira colônia no mundo que tinha preparado, transformou-se. Tem um algoritmo dentro da colônia. Tem um algoritmo dentro da colônia, né? E o pior é que isso é ruim para a área, porque aconteceu esse tipo de coisa com visão computacional alguns anos atrás, e todo mundo vendia a solução de visão computacional. Vários sistemas, alguns sistemas que muitos deles não funcionavam, e isso só traz prejuízos para a área, porque quem quer fazer um trabalho sério depois é prejudicado. Então, quando você for encarar um problema de IA ou de Machine Learning, você tem que ter consciência que não é um problema simples de resolver, tá? Não é simples não é fácil de você conseguir um modelo que realmente tenha um alto desempenho, uma alta performance, uma boa acurácia. Demanda tempo, demanda muito conhecimento, e as pessoas muitas vezes não levam isso em conta e acaba prejudicando a área. Deixa eu só contar uma historinha, então, aqui, uma
um caso verídico que aconteceu conosco no grupo de pesquisa. A gente foi procurado por uma empresa que vende um serviço na internet. Então, é um serviço muito parecido com esses que você tem em grandes sites, que quando você comercializa um produto, ele sugere para você um produto similar. Então, esse tipo de sistema de recomendação ele é muito comum, eles usam técnicas de inteligência artificial para indicar para você um produto. E essa empresa tinha o sistema próprio de indicação de um produto similar. Não era baseado em IA, mas era uma lógica deles, né? E que tinha ali uma capacidade de venda. E um determinado dia eles tiveram uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que esse produto que eu estou indicando aqui para o meu cliente, ele está sendo indicado porque o nosso algoritmo de inteligência artificial está indicando. Isto mesmo sem ter um sistema de inteligência artificial. Por incrível que pareça, o faturamento da empresa aumentou em 5%. Então, Só porque as pessoas viram aquela mensagem na tela dizendo: este produto está sendo indicado para você a partir do nosso algoritmo de inteligência artificial. Isso tem Então, outro lado, né? Tem um lado interessante que mostra que a IA ainda está com prestígio, né? Então, o que a gente faz com ela vai ser importante para manter esse prestígio ou ela cair cair no ostracismo, né? E ser levada por uma outra onda tecnológica que deve vir na sequência. Sim. Deixa eu aproveitar para puxar mais uma pergunta legal que tem a ver com isso que a gente falou, né? Essa questão do prestígio da IA. A pergunta aqui do Kenzo Albuquerque, ele quer saber se é possível medir a eficiência de uma inteligência artificial. Como é que eu faço isso? Bom, é possível, né? Tem digamos assim, métricas, cálculos matemáticos que a gente pode avaliar isso do ponto de vista técnico. Então eu posso ter medidas tradicionais, taxa de acerto, acurácia, cobertura, precisão, medida F. Então são cálculos matemáticos que a gente faz para medir a capacidade daquele modelo, mas isso eu vou dizer assim, do ponto de vista frio dos números, né? A gente tem que avaliar também o outro lado, que é o efeito que esses modelos têm no dia a dia das pessoas, né? Porque às vezes eu, como profissional da área de IA, posso me contentar com um sistema que tenha lá uma taxa de acerto de 99%, por exemplo. Opa, peraí, parece para mim espetacular. A cada 100 casos que eu dou para ele acerta 99. Mas você imagina se esse umzinho que ele erra é a indicação de que alguém que teria uma doença, mas que recebeu a informação de que é ação, né? Então, para ele, o efeito é bastante grande. Então, sim, tem como a gente fazer esse tipo de medida, só que a gente precisa tomar bastante cuidado para ter certeza que a medida que está sendo utilizada, ela é a adequada para o problema. Exatamente. Tem uma outra questão aí que é interessante, e assim, bom, primeiro que nenhum modelo de IA, seja ferramenta, seja modelo preditivo, seja chat, seja lá o que for, é colocado em produção sem uma avaliação, né? Então tem que ter um processo de avaliação, pode ser um teste AB, pode ser, como a Emerson falou, uma análise estatística de resultados e tal. Mas o que acontece é que muitos modelos de IA e ferramentas de IA que são colocadas no mercado, elas foram desenvolvidas a partir de um dataset, né, de um conjunto de dados específico que representa uma realidade, né? E quando esse modelo é colocado em produção, a realidade pode mudar, né? Então, por exemplo, se eu construir um modelo que prevê um perfil de compra para uma determinada economia, de clientes para uma determinada economia, ao longo do tempo essa economia vai mudar, né? O poder aquisitivo das pessoas vai mudar, o valor dos produtos vai mudar, né? Ou seja, existe uma degradação inerente aí do modelo ao longo do tempo. E hoje a maior parte dos modelos preditivos não dão conta disso, né? Então é necessário ter um especialista que analise a performance do modelo continuamente, né? Para que, uma vez detectada essa degradação, se ela for forte, o modelo precisa ser substituído, a ferramenta precisa ser substituída por outro modelo, né? Por outra ferramenta que volte a ter uma acurácia adequada. Então, essa, inclusive, é uma das minhas áreas de pesquisa, né? Como é que a gente desenvolve modelos que são incrementais e adaptativos e que têm um ciclo de vida muito maior do que um modelo puramente estático que foi desenvolvido a partir de um determinado dataset, mas que pode degradar ao longo do tempo. Então, esse é um desafio de pesquisa aí que está em aberto,
mas a gente já está trabalhando nisso já há algum tempo. Uhum. Legal. Então, pessoal, tá bem legal a nossa conversa, que eu tenho mais uma pergunta para fazer. Antes, eu queria lembrar todo mundo, toda quinta-feira a gente tem um webinar, então não se esqueça de dar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, para a gente sempre vocês estarem sempre atentos às novas publicações. Tem uma pergunta aqui, direcionada para o Fabrício, o Christian Rocco, ele pergunta, o que você pensa sobre o uso de um dataset sintético? Bom, ele pode ser interessante, porque se ele for bem modelado, ele pode efetivamente modelar os processos que existem dentro de uma organização, né? Então, não tenho nada contra um dataset sintético. Uhum. Às vezes a gente faz o que a gente chama de data augmenting, né? Ou seja, aumento de dados para melhorar a qualidade de datasets que são pequenos, né? Então você pode usar só um dataset sintético gerado a partir de um dataset real menor, né? Com isso você tem uma massa de dados maior, né? E se esses dados continuarem seguindo a mesma distribuição, tiverem os mesmos comportamentos, o modelo gerado ele vai ser bom, né? Vai ter uma boa generalidade. Então não tenho nada contra isso não. A questão é que ele precisa ser adequado e bem modelado, né? E hoje é muito utilizado, né, para você treinar os modelos profundos, né, você gerar dados, já que obter dados é muito difícil, a gente utiliza dados sintéticos, né, gerados a partir dos dados que a gente tem, aplicando transformações para poder treinar esses modelos, senão, do contrário, não tem como obter resultados. Não tem uma base tão grande. Não há base necessária. E além disso, você pode também gerar datasets sintéticos para colocar o modelo em prova, né, para fazer a avaliação do modelo, né, para tentar quebrar o modelo, quais são as circunstâncias onde o modelo não funciona. Então você pode usar dados sintéticos para levantar o modelo e também depois para explorar o modelo e avaliar ele. Legal, gente. Queria puxar agora a conversa para esse momento que a gente está vivendo hoje, um momento real da nossa sociedade, né? A gente está convivendo agora com um momento de pandemia, de isolamento social. Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente como que as áreas de vocês estão contribuindo ou podem contribuir para esse combate à pandemia. Acho que a gente pode começar aí, de repente, começamos pelo professor Alceu, a gente segue daí com o Fabrício e o Emerson. Ok. Bom, no nosso programa de pós-graduação em informática aí da PUC-PR, nós temos pesquisadores trabalhando por exemplo, com imagens de raio-x dos pulmões para a detecção do Covid-19, né? O objetivo desse projeto aí do professor Carlos Sila é ensinar o computador a encontrar manchas características, né, nas imagens que denotam aí a presença do Covid-19. Eu mesmo também tenho projeto que tem por objetivo usar a detecção automática de emoções em expressões faciais e na voz, ou seja, combinar isso num sistema multimodal para auxiliar na detecção de possíveis sintomas de depressão e ansiedade, né, que são muito comuns nesse período aí de pandemia, né. A ideia desse nosso projeto é, no futuro, viabilizar uma psicoterapia à distância, né, a coleta de informações de emoção da pessoa, de repente, enquanto ela responde a um questionário realizado via um aplicativo. Basicamente, são esses exemplos que eu destaquei aqui, que nós temos, inclusive, dentro do nosso programa de pós-graduação. Tá. Acho que uma das ferramentas mais importantes, né, nesse momento de combate a essa pandemia é a gente poder entender o vírus, né, o comportamento do vírus a partir dos dados que a gente dispõe, né? Então, como é que esse vírus se propaga, qual é a taxa de infecção, qual é a taxa de crescimento de infecções, ou qual é a mortalidade desse vírus, etc. Então a gente sabe que os dados que nós temos tem muito ruído, né? Ou são dados que estão sendo publicados hoje, mas contêm informações de dias anteriores. Mesmo assim, e as fontes de dados são inúmeras, né? São muitas fontes de dados. Então, se a gente pegar cada município de cada país, de cada estado, isso é um conjunto de dados realmente gigante, né? Então, tem algumas técnicas que a gente está usando, chamada de time series, né, análise de séries temporais,
que melhoram muito quando a gente coloca muitas séries temporais juntas. É melhor que você analisar uma única série temporal, porque existem correlações entre as séries, né? Existem estados, por exemplo, que têm perfis econômicos, socioeconômicos similares. Então, isso aumenta a massa de dados, mas também aumenta a capacidade do modelo de generalizar bem. Uma outra abordagem que, dentro da inteligência artificial distribuída, né, a gente desenvolve, são os micromodelos de simulação, né, ou de microsimulação, ou que a gente chama também de simulação social. Então, a gente desenvolve pequenos agentezinhos, né, que têm alguns comportamentos humanos, do tipo contato com outro humano, e a gente modela toda a forma de contágio do vírus, né? Tipo, a probabilidade de alguém se contaminar chegando próximo, a taxa de contaminação, quantos indivíduos um indivíduo contagia, né? E dependendo de uma sociedade, fazendo uma configuração, a gente coloca esse modelo de simulação social para rodar e a gente vê o comportamento futuro dessa evolução, né? Dessa pandemia. Então, essa é uma outra forma também de se modelar soluções, né, para que, sabendo o comportamento dessa proliferação de doenças e de morte, as políticas públicas possam ser direcionadas para mitigar esses problemas, né. Tem um projeto chamado Mandacaru também, do qual eu sou parte de um subcomitê, existem vários subcomitês, é um projeto nacional, e uma das tarefas do subcomitê 1, no qual eu faço parte, exatamente fazer essa coleta mundial de dados e concentração de todos os dados do mundo em uma única região, em um único lugar, para que a gente possa gerar modelos preditivos e auxiliar quem tem a capacidade e a possibilidade de tomada de decisão, tomar as melhores decisões em termos de políticas públicas para essa situação difícil que a gente está vivendo. Tem várias iniciativas interessantes nesse sentido. Bom, na minha área de pesquisa, eu trabalho, né, particularmente com dados textual, também tem várias iniciativas. Então, por exemplo, para que os modelos de séries temporais que o Fabrício comentou há pouco funcionem, a gente precisa colher esses dados, né? E muitas vezes esses dados eles não estão disponibilizados numa base de dados relacional, tal qual a gente gostaria. Então, por exemplo, a Prefeitura de Curitiba, até faço um apelo aí, se o prefeito Rafael Greca não estiver nos ouvindo, porque a Prefeitura divulga os dados em PDFs, né, em arquivos PDFs. Então, diariamente ela faz um vídeo, uma live, e depois ela disponibiliza no site da Prefeitura um arquivo PDF. Então, se a gente quiser recuperar esses dados, você tem que baixar o arquivo PDF, você tem que passar um mecanismo de OCR, transformar num texto, e aí sim buscar o dado dentro desse arquivo textual, né? Então, essa é uma aplicação que a gente está desenvolvendo bastante nesse momento. Outra aplicação que já está em utilização, inclusive aqui no Paraná, são chatbots que respondem perguntas gerais sobre o Covid, sobre o coronavírus, como é que as pessoas se infectam, quais são os principais sintomas. Para chegar nesse tipo de sistema, de um lado, eu tenho que saber interpretar as perguntas que as pessoas fazem perguntas usando sua própria linguagem, não é? Então isso é estudado na nossa área, mas eu também preciso ter dentro do sistema a capacidade de responder. Então eu vou ter que vasculhar essas respostas em documentos da área do coronavírus, em textos, onde eventualmente eu encontro uma resposta para uma pergunta específica. Então tudo isso são projetos que estão em andamento neste momento de pandemia. Legal. A gente tem uma pergunta bem interessante aqui, gente, já que a gente está falando das aplicações aí, das áreas aí na questão de pandemia, essa pergunta aqui é um pouco em polêmica até. Como é que vocês avaliam os serviços de IA oferecidos por essas grandes empresas de cloud? Eles se diriam que eles são alternativas para reduzir o tempo para lançar novos produtos e features? Como é que é essa questão desses serviços de IA oferecidos por grandes empresas? O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, eu não tenho como avaliar, porque para avaliar a gente precisaria utilizar todas e fazer a comparação, né? Mas o que eu posso falar é que realmente elas são muito importantes porque elas viabilizam o desenvolvimento, né, de soluções sem precisar desenvolver tudo do zero, né? Eu acho que isso é muito importante para grandes empresas, essa velocidade de produção. Por exemplo, você vai construir um chatbot, você não precisa construir um chatbot do zero.
você tem vários componentes prontos que você pode, de certa forma, organizar adequadamente e construir uma solução inteligente. Eu acho que são muito bem-vindas, com certeza. Então, além, assim como na academia, a gente tem essas soluções de framework que são de livre acesso, né? A gente pode utilizar, pode inclusive contribuir. Eu acho que para as empresas é muito importante também ter um framework onde elas têm um suporte, né? Nessas ferramentas livres a gente não tem o suporte, a gente usa, né, assume o risco de repente ali ter um erro e não tem de quem cobrar, né? A gente pode, de certa forma, contribuir, corrigir, etc. Mas para uma empresa, né, que não pode perder tempo, você ter um framework que tem um suporte, eu acho que é muito importante. Tem outro aspecto aí que é o seguinte, desculpa, Emerson, interromper. Hoje a academia, pelo menos em alguns países, os países mais desenvolvidos, ela tem muita dificuldade em acompanhar as grandes empresas em termos de desenvolvimento de pesquisa. Sim, tá? sim. Como Google, Microsoft, Apple, Amazon. A Amazon. Lá eles têm muito recurso, muito recurso. Sim, sim. E basicamente o recurso que a gente usa aqui para pesquisa é recurso público, raramente algum projeto de iniciativa privada, mas num fluxo assim, muito além do necessário, né? Então, o volume de bolsas baixo, o volume de bolsas de alunos pequeno, recurso para viagens, recurso para infraestrutura, não se compara aos recursos que essas grandes empresas têm. Inclusive, elas disponibilizam esses recursos para a gente fazer pesquisa, muitas vezes. Então, a gente acaba usando laboratórios virtuais, e máquinas virtuais, e servidores e supercomputadores que elas disponibilizam para a gente usar. Bem legal. Mas eu mesmo tenho usado. Mas é uma via de duas mãos, sem um lado e o outro, as coisas não funcionam. Bem legal eu isso. mesmo tenho usado recursos do Google, o Google Colab, né? Meus alunos utilizam o Google Colab para fazer pesquisa. É uma ferramenta de colaboração muito importante, né? E que a gente só tem a agradecer ao Google por disponibilizar isso para a gente fazer pesquisa. Legal. Mas tem outro lado, só queria, meu irmão, só contar um detalhezinho, assim, para você usar esses mecanismos, ok, você paga, eles te dão uma manutenção, só que eles são os primeiros a dar uma olhada nos seus dados. Sim. Você tem que confiar em que eles vão guardar os dados bonitinhos, né? A gente sabe muito bem que eles vão pegar, eles vão treinar os modelos deles com os dados que você está jogando lá, mas enfim, é uma situação até complexa. Eu acho que foi bem daí que veio essa ideia da provocação aí da pergunta, que foi do Diego Azevedo, eu esqueci de dar o crédito para ele, então Diego, obrigado pela pergunta. E agora a gente teve uma movimentação no chat ali, o pessoal falou alguma coisa sobre curioso dos cursos que a gente citou no começo, alguém que tem interesse em entrar nessa área, né, ou que quer ingressar nessa área, ou de repente já está na sua empresa, na sua atuação e quer trazer essas técnicas para resolver seus problemas. Por onde que eles podem começar? Acho que o Emerson pode começar, né? Estava falando e já completo. Posso começar assim. Bom, na verdade, hoje em dia a gente tem várias possibilidades diferentes, né? Você veja que agora a gente tem, inclusive, um curso de graduação. A gente tem um curso de graduação aqui na PUC, o Inteligência Artificial Aplicada. Então, você vai ver todas essas técnicas que os professores comentaram aqui, né, ao longo do curso. Se você já tem uma graduação, essa é uma oportunidade. Se você ainda não tem uma graduação, essa é uma oportunidade. Se você está fazendo uma graduação, por exemplo, atualmente na área de ciência da computação, por que não? Na área de computação, de forma geral, né? Engenharia da computação, ciência da computação, sistemas de informação, jogos digitais. Você poderia... isso, hein? Por favor, o nosso chefe de ciência de computação. Sim. Poderia, né, se entrar na área, por exemplo, fazer um PIBIC, um projeto de iniciação científica, ou então, se você quiser entrar mais rapidamente, você poderia fazer um curso de especialização. Então, tem vários cursos de especialização na área, você citou alguns no começo. Então, né, a gente está num momento interessante para a formação. Várias oportunidades aí. Só complementando um pouco, é muito interessante esse momento da inteligência artificial, que nós temos, por exemplo, cursos de especialização na PUC, né? São vários, de ciência de dados, de inteligência artificial aplicada, e nesses cursos nós temos, por exemplo, médico fazendo curso. Então, o cara tem uma formação que é bem distante da computação e está lá fazendo e quer aprender inteligência artificial, entendeu? E está indo muito bem, por sinal. Mas então, você vê quão
o interesse do pessoal hoje, né, das diferentes áreas de outras áreas, né, sim. De se especializar em inteligência artificial. Que é engraçado, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente lançava curso de especialização em data mining, né, e ficava assim, ó, cri, 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 cri. Sabe aquele som do silêncio eloquente com o grilo? Era assim, não aparecia ninguém para fazer, cara. Tipo, falava em inteligência artificial para as empresas, era a mesma coisa que ofendeu o dono da empresa. Mas sabe que se inverteu totalmente. Na verdade, o que aconteceu, né, se a gente parar para analisar, há alguns anos atrás, nós tínhamos, por exemplo, várias técnicas de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, etc., desenvolvidas, mas que não podiam ser utilizadas em todo o seu potencial por questão de não ter hardware. Né? O hardware não estava tão avançado. O que aconteceu agora? Nós estamos vivendo um momento em que a gente tem o hardware, né, essas GPUs chegaram aí, graças aos jogos digitais também, estão aí, a gente tem o hardware, já tinha lá atrás as diferentes técnicas, que muitas técnicas foram desenvolvidas lá na década de 80, década de 70, e agora a gente está usando em todo o seu potencial. E o que mais que veio a completar isso? Os dados. Sim. Nós temos muitos dados hoje. Muita convergência tecnológica, né? Que é o petróleo de hoje, que é o commodity, né? Então, o que acontece? Chegou um momento que a gente tem tudo na mão. Né? Lógico que tem gente que tem muito mais ferramenta para comer agora, né? Você pegar aí o Google, o Facebook, o Amazon e tal, mas a gente está ali também com o nosso garfo e faca tentando pegar um pedacinho. Está num momento bem bom para a área. Mas é um momento sensacional. Você tem dados, você tem hardware e você tem os softwares. Sim. A Fei Li, que é diretora do centro de pesquisa, do laboratório de pesquisa de Stanford, ela, numa das palestras que ela deu, num dos congressos que eu participo aí, ela falou exatamente isso, que nós estamos em um momento em que nós temos condições de usar de forma plena as técnicas que a gente desenvolveu há anos atrás. Tá? Isso é muito interessante. Gente, a conversa está muito legal, está muito bacana, mas infelizmente deu o nosso tempo. A gente chega ao fim aqui do nosso webinar. Eu queria agradecer muito aos professores convidados aqui, então, muito obrigado, professor Alceu, professor Fabrício, professor Emerson, obrigado aí pela participação de vocês. Também queria agradecer aos nossos espectadores, ao público que está nos assistindo aí. Obrigado, gente, pela participação de vocês, obrigado pelas perguntas. Semana que vem a gente já tem um outro webinar, tá? O tema já está definido, ele vai ser Lean Six Sigma na rotina da empresa. Então, não esqueça de dar um like, se inscrever aqui no canal, para participarem com a gente. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Vemos vocês na semana que vem. Tchau, tchau, galera. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, obrigado. Boa noite.